Ontem eu fui assistir ao novo filme do Homem-Aranha e aqui vão as minhas primeiras impressões com spoiler. Aqui a gente vai falar sobre premissa, personagens, vilões, surpresas e a cena pós-créditos, que deixou em aberto ali o que vai acontecer e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Se você ainda não assistir, esse é o seu momento de pausar, mas eu recomendo sinceramente que você fique nesse vídeo, porque Marvel, Homem-Aranha, tem tudo que você gosta, você vai gostar desse conteúdo, então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E reforçando, é claro, se esse é seu primeiro contato aqui no canal, se inscreve no NerdQuest, tem vídeo novo todo dia, e não só essa resenha do Homem-Aranha, mas vão ter outras resenhas aí quando sair Vingadores, outros projetos da Marvel, DC, então já acompanha o nosso canal, tem bastante conteúdo aqui. Então vamos lá começar com o ponto de partida desse novo filme. Cara, sendo bem honesto, ele parte diretamente ali do encerramento do terceiro filme, com o Peter mostrando as consequências da escolha dele de ser esquecido com o feitiço do Doutor Estranho. Então você percebe um Peter ali que está 100% focado na trajetória ali, na carreira do Homem-Aranha, de ser o herói, de ser o defensor, de ser um sinônimo de esperança e justiça dentro da cidade de Nova York. E ao mesmo tempo ele está deixando de lado cada vez mais o lado pessoal da vida dele. Ou seja, não temos ali um Peter com muitos temas pessoais logo de cara, mas isso é mais trabalhado ao longo do filme. E falando do lado pessoal, ele trabalha muito a questão do desenvolvimento e do relacionamento dele com a MJ e o Ned. É claro que eles não se lembram, tá? Então, primeira pergunta aqui, eles não vão lembrar, eles não lembram de nada do que aconteceu ali, da trajetória deles com o Peter, da amizade, do relacionamento amoroso. Não tem nenhuma lembrança disso, mas a MJ, ao longo do filme, ela acaba sendo envolvida ali na trama, envolvendo a série Sync, que sim, é a Jean Grey, posso afirmar que é a Jean Grey. Nós temos aí nossa Jean Grey estabelecida. Vou explicar o que aconteceu para ela estar fazendo isso, mas basicamente ela manipula a MJ e toma controle da mente dela, e o Peter está tentando salvar ela e ao mesmo tempo capturar a série Sync, que está sendo uma ameaça ali no decorrer do filme. Só que, com a ajuda do Justiceiro, que ajuda a defender a MJ ali no desenvolver da trama, ela acaba lendo o bilhete que o Peter não entregou para ela no final do terceiro filme. Ou seja, ela fica em choque, questiona ele muito por conta da escolha, né? Ele tá escolhendo em não contar para ela. E assim, cara, é uma coisa que envolve os dois, mas ela deixa bem claro que não tem nenhum sentimento pelo Peter porque ela não lembra quem ele é, né? Então, apesar de toda essa questão emocional, da carga emocional, que é uma cena triste, cara, você fica vendo ali, tem até uma esperançazinha ali que ela vai recuperar a memória em algumas cenas anteriores, mas isso não acontece. É mais um truque ali da Jean Grey, um truque mental ali, ela mentiu pro Peter e ele acabou acreditando, coitado. E cara, o Peter ele tá bem abalado emocionalmente por conta desse reencontro, né? Ele reencontra o Ned, resolve seguir o cara ali, ele para na festa de boas-vindas da MJ no novo apartamento que ela tá morando lá junto com o Ned. Cara, ele fica abalado com isso e, a partir desse momento, os poderes dele começam a sair do controle. É um outro ponto bem interessante que a gente tem nesse filme, que coloca ali, deixa bem claro que, cara, o Peter tá sofrendo mutações. Esse termo é muito falado ao longo do filme, mas não é confirmado que ele possui o gene X aflorando no DNA dele. Lembrando que, na Marvel, todo ser humano possui o gene X, porém, os mutantes são apenas as pessoas que desenvolvem esse gene ao longo da sua vida. Então, às vezes, a pessoa pode nascer com isso ou pode desenvolver isso na infância, na adolescência, até na fase adulta, mas todo mundo tem gene X, inclusive o Peter, a não ser que a Marvel siga um outro caminho, mas não é confirmado que ele é um mutante. Ele tá passando por mutações por conta do acidente ali que ele teve, da aranha ter picado ele, então vamos supor que ele é um mutante ali, mas por meios artificiais e não naturais. O corpo dele não desenvolveu isso. Porém, a parte aranha do DNA dele tá aflorando e isso tá aumentando os poderes dele, mas não no sentido legal. Ele tá perdendo o controle. Ele simplesmente acorda no meio do nada, assim, pendurado num monte de teia. Ele agora consegue soltar teia pelos braços. Ele tá com uma força e uma resistência muito maior do que a gente tá acostumado a ver. E ao longo do filme, ele vai tentando controlar isso.
E como que ele controla isso? É aí que entra o professor Banner. Bom, nesse meio tempo do filme, o Peter ele é visto como o grande herói de Nova York. Então ele é muito bem quisto pela polícia, pelos cidadãos, e ele tem um dever de responsabilidade muito grande. Como ele abandonou o lado pessoal da vida dele, foi esquecido pelo amigo, pela namorada, ele acaba entrando de cabeça esses anos como Homem-Aranha. E isso reflete no quê? Cara, ele tem uma responsabilidade e um peso muito maior sobre o papel dele. Ele se cobra muito mais e quando ele vê que os poderes dele estão saindo de controle, ele vai atrás do Professor Banner para ver se tem alguma forma de inibir, de controlar esse desenvolvimento do DNA dele, né? Essa evolução genética. E é bem legal a gente ver isso porque tem 2 pontos, né? O Peter agora ele tem a assistente dele, a IA dele, e lembra bastante as IAs que o Homem de Ferro utilizava, né? Da Jarvis, a Amanda, enfim. E ao mesmo tempo mostra ali o Banner controlando ali o poder dele, né? A radiação gama do Hulk com o inibidor que ele carrega no braço. Ele tá lá na universidade dando aulas e tal. Todo mundo sabe quem é o Bruce Banner, né? Então ele concilia aí essa vida acadêmica com todos os feitos que ele já realizou como herói pelos Vingadores e tudo mais. Ou seja, uma participação bem maneira nesse momento e a partir disso o Peter vai tentar desenvolver um dispositivo que controla esse poder dele. E sim, ele consegue e isso tem consequências mais à frente no filme. Mas qual é a trama central do filme? Você vai me perguntar. Cara, a trama central é uma ameaça invisível. Nós temos ali uma ameaça que, na verdade, é a Jean Grey. Ela tá atrás de algo, ela tá atrás da irmã dela, né? Isso é explicado mais à frente. A Sarah Grey, ela também tinha poderes, assim como a Jean, poderes telepáticos. Ela conseguia controlar ali as pessoas através da telepatia. E, cara, quem pega a Sarah é o Departamento de Controle de Danos, né? Nesse filme nós temos o Departamento de Controle de Danos, eles estão em posse da Sarah e a Jean, ela tá a todos os esforços ali, sem medir consequências, fazendo o que for para tentar recuperar a irmã. E o Peter, ele vai atrás dela, porque ele começa a sentir uma ameaça, né, que tá saindo do controle, e ele também vai tentar ajudar o departamento que a princípio é uma entidade boa, né, que tá fazendo coisas boas ali para a sociedade, aproveitando os vilões e as armas deles para, né, fazer coisas legais ali, mas a gente sabe que, né, isso é tudo papo furado, é uma grandíssima mentira. Então nós temos ali na parte final do filme mostrando o que acontece no arco da Jean Grey. O que acontece é que, cara, ela é capturada pelo Peter depois de uma cena muito legal envolvendo o Justiceiro, o Homem-Aranha, o Hulk e a Jean Grey. Ela tenta controlar o Hulk ali, ela basicamente entra na mente do Professor Banner, tira o dispositivo, surge o Professor Hulk ali, né, que é a mescla do Hulk com o Banner, só que, cara, a Jean não consegue conter o Hulk, né? Pra você ter ideia de como o Hulk é brabo, ele não é controlado mentalmente, cara. Quando isso acontece, ele sai de controle e a gente volta a ver aquele Hulk raiz ali que a gente estava acostumado a ver nos primeiros filmes dos Vingadores. Cara, foi uma participação muito maneira. Teve pouco tempo de tela, poderia ter tido um pouco mais, mas assim, cara, é o Hulk em Nova York. Então não dá pra esperar muito de um personagem que não é o principal ali, ele tá fazendo uma participação. Então acho que pelo tempo de tela que ele teve, a participação foi legal e tenho esperança de ver esse Hulk outras vezes aí, se Deus quiser, tendo ali o destaque que ele merece, né, cara? Durante muito tempo o Hulk foi subutilizado pela Marvel e muita gente não gosta, inclusive eu, de certas decisões que foram tomadas com o personagem. E um outro personagem também que é muito legal da gente destacar é o Justiceiro, cara. O Justiceiro tem bastante tempo de tela, ele é como se fosse o parceiro ali, como se fosse uma figura de irmão mais velho com o Peter. Eles já se conhecem de outras ocasiões, isso é bem explicado no filme, tem até uma situação ali cômica envolvendo eles, cada um explicando seu ponto de vista, e a MJ tipo, cara, que se dane, sabe? Eu não quero saber, eu só quero tá livre, tá salva. Enfim, e ele tem um papel importante nessa trama. Gostei bastante do tom do personagem e, sendo bem sincero, já respondendo uma outra pergunta, já esperava que o Justiceiro tivesse um tom suavizado, sem muito palavrão, sem muito sangue. É o filme do Homem-Aranha, é uma faixa etária diferente, então... No, God! Assim, cara, não dá pra esperar muito. Se fosse além disso, eu ia até estranhar. Eu acho que o tom do filme ia ficar um pouco pesado, porque o Justiceiro é um personagem com uma trama, é um personagem perturbado,
Então, não dá pra você colocar o mesmo tom do Homem-Aranha e do Justiceiro de fato ali em um filme. Vai ficar um negócio estranho. E tem referências legais também, né? Tem uma referência bem maneira ali na parte final do filme, quando o Peter sofre um tiro pelo Justiceiro, ele tentando ali apaziguar a parada e resolver a situação envolvendo a Jean. Ele chega no hospital e a cena, ela é idêntica ali à cena do Justiceiro chegando com o Homem-Aranha nos braços, pedindo ajuda. Isso acontece no quadrinho do Guerra Civil, né, cara? É um quadro bem emblemático aí, vai estar aparecendo na tela. E sim, muito maneiro a participação dele, eu gostei bastante e acho que é um personagem que volta aí para outras tramas urbanas em Nova York. Não vai esperar um Justiceiro aparecendo no Vingadores, cara. Assim, a não ser que seja o Guerra Secreta, eles vão querer envolver todo mundo. Se a Marvel tiver coragem de fazer isso, eu espero que sim. Acho que se for feito e se for bem trabalhado, vai dar um resultado muito bacana. Mas é um personagem urbano, né? Um cara que dá tiro, um cara que é tático, militar. Então é meio complicado você esperar o Justiceiro trocando bala com o Doutor Destino, com o Galactus, com o Thanos. Enfim, pode acontecer, mas é algo além do que a Marvel pode estar proposta a proporcionar a esse personagem. Falando agora sobre a Jean Grey, cara, eu gostei bastante do desenvolvimento dela. Como eu disse, o arco do filme ele gira em torno dela em busca de algo, e a gente só vai descobrir que é a irmã dela na reta final do filme ali, quando ela é capturada pelo controle de danos. O chefe do departamento de controle de danos ali é o mesmo ator que fez Ruptura. Entrega muito bem um executivo ali com segundas intenções, que parece ser amigão do Homem-Aranha e tudo mais, que tá querendo colaborar, mas no fim das contas é uma pessoa ali com interesses obscuros e que, cara, tá por trás de uma corporação, né? Nós temos também, e a Jean Grey, ela é introduzida de uma forma bem bacana, tá? Você tem a série Sync ali buscando a irmã. Basicamente, ela tem um poder que no primeiro momento é limitado, num raio ali de 10 metros, mas na reta final desse filme, cara, ela explode, ela percebe que a irmã dela tá morta, né? Ela acabou sendo utilizada em testes ali de capacidade e não sobreviveu, e quando ela percebe isso, ela pega uma raiva assim que o poder dela explode, aflora. Então, no que tinha ali de um raio de 10 metros, foi para mais de 1 quilômetro. Todas as pessoas que estavam ao redor ali ficaram paralisadas pelo poder da Jean. Cara, isso só mostra o potencial dessa personagem e mostra também que a Marvel com certeza vai explorar bastante da figura da série Sync no papel da Jean Grey nos próximos projetos. Cara, é a Fênix. A Fênix é uma mutante nível ômega. É a Fênix, assim, não nesse filme, né? É a Jean Grey, porque a gente conhece como Fênix, mas a Jean Grey por si só já é bizarra, já é muito forte. Ela é uma personagem com personalidade nesse filme, ou seja, não espera uma Jean apática, sabe? Muito ali na defensiva, dependente do Scott. Isso não acontece nesse filme. E outra pergunta também que vocês podem estar fazendo, não aparece mais nenhum X-Men ou menção a X-Men nesse filme. O máximo ali é um trocadilho com o que a Jean tá procurando, né? Que é o tal do VMAX. É um anagrama ali para X-Men, mas não tem nenhuma relação específica com os mutantes, tá? Tudo acontece em Nova York, é feito em Nova York e deixa brechas para que, assim, o arco dela se fecha, vai acontecer alguma coisa, ela vai parar em algum lugar, vai ter filme dos X-Men, já foi confirmado, para 2029, assim, não sabemos o que vai acontecer com a personagem, mas o arco dela foi fechado. E como que ela fecha esse arco? Cara, depois dela tentar ali matar o cara, o Peter consegue conversar, e é uma cena bem bacana dentro da mente do Peter. Ela conversa diretamente com a May, né? É meio que uma inversão de papéis ali, né? Você tem a May conversando com o Peter ao longo do filme, esse flash vai aparecendo, e quando eles estão na mente do Peter, ela conversa com a Jean, e depois o Peter conversa ali com ela, mostra que, cara, ele faz o papel meio que do tio Ben, sabe? Tipo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, ao mesmo tempo, você não tá sozinha, não dá pra gente carregar o mundo nas costas, enfim. É bem bacana essa cena, e ela desiste de matar o cara. Só que nesse meio tempo, o Peter toma o tiro, fica em estado grave, quase que o Aranha vai de arrasta. Mas a participação dela é bacana. Depois que o Peter se recupera, ela vai embora de Nova York, aparece ela numa cena
em um ônibus indo pro horizonte, e aí, cara, fecha o arco dela com o Homem-Aranha. Não acredito que ela vai ter um novo contato com o Peter no próximo filme, talvez alguma referência ali, não sei, mas foi a participação bem bacana. Como uma primeira impressão da personagem no filme, eu gostei bastante, mostra que tem potencial para ser um dos pilares da Marvel nos próximos projetos, assim que se encerrar esses novos filmes dos Vingadores. O vilão principal dessa trama é basicamente o Tremor Tillman, né, que faz a série de Ruptura. Ele faz um papel muito legal, não tem tanto tempo de tela assim, ele é mais uma imagem ali por trás de uma grande corporação, mas também temos a aparição de outros vilões do Homem-Aranha. Nós temos ali uma participação bem bacana, com um tempo de tela que eu acho que faz sentido do personagem ter do Escorpião, interpretado pelo Michael Mando, que é conhecido por Better Call Saul e também Far Cry 3, né? E durante o período de tela que ele tá aparecendo, em determinado momento ele é controlado pela Jean, né? Então, assim, tem cenas legais e, cara, eu gostei, tô satisfeito com a participação dele. Pelo vilão, pela classe do vilão, não é um vilão lá do Homem-Aranha. Teve uma participação legal, o traje dele é bem bacana, a forma dele de lutar com o traje também é legal. Poderia ter tido um pouquinho mais de cenas de ação, mas, assim, faz parte. Também tem uma aparição ali do Boomerang, tem uma aparição do Tombstone, mas cara, tem bastante participação legal logo na introdução do filme, o que eu achei bacana. Tem os Ninjas do Tentáculo também. Nessa parte eu esperava alguma referência a Elektra ou até o Demolidor, mas infelizmente não teve. Eles acabam sendo utilizados pelo próprio Departamento de Controle de Danos. E, cara, assim, são coadjuvantes, tem cenas de ação muito boas. Ali na reta final do filme aparece o poder do Aranha aflorando, né? Ele aceitando esse poder dele que tá se aflorando, e tem uma cena de luta bem legal com os Ninjas do Tentáculo. Valeu a participação. Tá ali como um figurante de luxo, esses ninjas aí. Falando agora sobre a cena pós-créditos, só tem uma cena pós-crédito e, cara, é basicamente o aplicativo que o Ned cria ali ao longo do filme. Parece que tem um aplicativo de Localize o Aranha, sabe? Que foi criado pelo Ned. A cena é basicamente a tela do aplicativo, tem o Homem-Aranha ali em Nova York, ele some, o mapa começa a abrir, vai indo para o espaço, simulando que está em algum local do espaço sideral, e fala que o Homem-Aranha foi encontrado. Mas aonde foi encontrado? Não sabemos, e aí tem algumas teorias que ele pode talvez já estar no Battleworld do Vingadores Guerras Secretas, o que eu acho mais possível, ou então ele foi mandado para algum local e vai aparecer no Vingadores Doutor Destino, que pode também acontecer. Eu esperava alguma referência além ali dos X-Men, mas pelo que foi apresentado, tendo em vista que o filme carrega ali como um dos pilares a Jean, eu fiquei satisfeito. Eu acho que encerra bastante ali a jornada dela naquele filme, deixa em aberto o que vai acontecer, né? Então, quais são os próximos passos? Dá pra ver que já existe uma perseguição por ela ser diferente, ser uma telepata e ter poderes. Então, nós já temos ali um pequeno vislumbre do que vai acarretar, né? Basicamente, você tem os mutantes sendo perseguidos e tudo mais. A Jean já tá sendo marcada por isso, perdendo uma irmã e sendo perseguida por conta dos poderes dela. Cara, já carrega ali uma trama pro desenvolvimento do filme dos X-Men, que, assim, tô com uma expectativa bem leve, né? A gente tem poucas informações, mas acho que pode ser um baita filme. E o que vem após isso? Em relação ao Peter, não dá pra saber muito bem o que vai acontecer. A gente sabe que o Aranha tá no espaço, em algum local aí do universo, e, cara, ele vai aparecer provavelmente no próximo Vingadores ou Vingadores de Guerras Secretas. Até lá não temos filme do Aranha, não temos novidade do herói. Assim como muita coisa na Marvel também não foi explicada, né? Falando de cena pós-créditos, cara, tem muita coisa aí que, né, a gente não sabe o que tá acontecendo. Parece que as cenas são jogadas assim ao aleatório. Em relação a Jean e aos X-Men, como eu disse, agora é esperar para ver quando que ela vai aparecer, ou então até algum outro X-Men possa vir aparecer em alguma próxima trama, ou quem sabe nesse filme dos Vingadores, mas deixa caminho aberto aí para o desenvolvimento de novas histórias. Eu sinceramente espero que para um próximo filme do Aranha já tenha uma aparição do Miles Morales, porque assim, a gente sabe que o Tom Holland não vai permanecer nesse papel por muito mais tempo, ele vai fazer no máximo mais uma trilogia aí. É um cara que, porra, tá querendo se dedicar à família, agora que ele casou e tudo mais, tá certo, a vida que segue, já tá 10 anos no papel, sim, já tem 10 anos que o Tom Holland tá como Homem-Aranha, então, assim, sabemos que tudo é uma questão de tempo, em algum momento ele vai ter que passar o manto para algum outro herói, e eu espero que esse novo herói seja o Miles Morales, que, né, na minha opinião já deveria ter pelo menos uma menção, alguma apariçãozinha dele ali,
Talvez tenha tido, mas só vai ser revelado num próximo filme. Agora é esperar pra ver. Eu particularmente gostei bastante do filme, acho que é uma trama que muitas pessoas vão gostar, com certeza vai ser um sucesso de bilheteria, e é um filme bem fechadinho ali do Homem-Aranha. Agora é esperar pra ver quais vão ser os próximos passos aí do que vai acontecer com o herói, tá? Eu quero saber o que você achou desse filme, comenta aqui embaixo a sua opinião. E a sidequest da semana é: já assistiu o filme? Superou suas expectativas? Bora conversar um pouquinho. E pros próximos vídeos aí vai ter novidades sobre Vingadores, do painel da Comic Con da Marvel, novidades também sobre a DC, daqui a pouco tem estreia da série do Lanterna Verde, então bastante coisa pra gente comentar. Se foi o seu primeiro contato, se inscreve e comenta aqui embaixo, bora conversar e até a próxima. Fui!